Olá e bem-vindos ao episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, o podcast semanal da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, como sempre temos aqui os nossos homens da luz. Bom dia a todos. Olá, Lídia. Cuidado com os homens da luz. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Estamos a gravar terça-feira, portanto, à partida sem apagões ou problemas energéticos. Esta semana, ainda antes de ficarmos todos às escuras, Benfica e Sporting golearam, mantiveram-se bem juntinhos na luta pelo título. Já o Futebol Clube do Porto deu-se muito mal com os Ares da Amadora, não aproveitando o deslize do Braga em Famalicão. Eu ia propor, se calhar, começamos pelos candidatos, que esta semana, como disse, que golearam, vitórias bem expressivas, como que marcando uma posição. O Benfica ganhou 6-0 ao AVS, ou AFS, conforme a doutrina. Tomás, começo por ti e pelo Benfica. É um daqueles jogos em que as dificuldades do adversário também facilitam muito o trabalho a um Benfica que desde cedo também soube resolver o jogo, não é? Sem dúvida. Antes de mais, olá a todos. E ainda bem que escolheram a segunda-feira para ficarmos sem luz, porque senão nem o futebol se safava. Em relação ao jogo, foi uma tarefa muito simples do Benfica e normalmente a estrutura ofensiva com uma construção a 3 de carreiras mais baixo e a presença de Dal sobre o lado esquerdo tem resultado muito bem. Nem sempre é usada por Bruno Lage, mas quando é usada, o Benfica sente-se confortável. Carreras, ainda antes do primeiro golo, deixou um passe em profundidade para a desmarcação de Dal, que foi, quanto a mim, a grande figura do encontro, quer em jogo corrido, quer na bola parada também, onde foi muito importante. E a jogar como ala mais aberto, teve também um papel muito relevante de Tiago Turkoglu, que está em subida de forma, não é de agora, tem sido assim nos últimos jogos, marcando cedo, e aí a bola parada teve muita influência, cantos bem trabalhados de forma curta pelo Benfica e mais do que uma vez para surpreender a equipa do AVS. Foi-se construindo o resultado, tarefa muito simples logo na primeira parte, e quando o Benfica marca relativamente cedo no jogo, abre ali um buraco gigante que o AVS deixou, que seja no espaço entre linhas, e aí quer a Turkoglu, quer a Pavlidis conseguiram mostrar-se, quer no espaço nas costas, onde Amdouni, a Turkoglu, o próprio Pavlidis, também Dal sobre o lado esquerdo, conseguiram romper. Dal teve várias camadas na exibição, quer com movimentos de ruptura, quer também como criador de jogo, até com variações de flanco. Foi muito importante o papel do sueco nesse sentido. Portanto, o Benfica conseguiu fazer o campo grande, entrou seja por dentro, seja por fora, aproveitou a bola parada, foi uma exibição muito completa, deu para Pavlidis continuar a marcar também. Portanto, o Benfica precisava de um jogo convincente na Luz, depois do que aconteceu frente ao Aroca, e este acho que foi o jogo ideal. Rui, já se percebeu que o campeonato será até ao fim. Ia pegar um bocadinho também nisto que o Tomás falou. O Benfica parece que já está aqui a trabalhar quase em duas épocas, esta época e a próxima, porque Samuel Dal mostra argumentos de que é uma boa aposta e que poderá ficar por Lisboa provavelmente durante bastante mais tempo. Sim, e tudo aponta que se venha a concretizar a transferência definitiva do Dal para o Benfica, apesar de haver outros interessados. Eu creio que o Tomás tocou num ponto essencial, é a questão do Bruno Lage ter voltado à multiestrutura, ou seja, o Benfica a atacar e a construir a 3, criou sempre superioridade sobre a primeira linha de pressão inexistente praticamente do AVS. E, sobretudo, o Dal teve esse mérito. Tornou sempre o corredor esquerdo o corredor mais vivo da equipa do Benfica e creio que foi bastante importante nesse sentido. Depois, o Benfica defendia praticamente sempre a 4, com o Tomás Araújo a baixar e o Carreras a abrir, porque não havia necessidade de fazer linha de 5, e o Dal cumpriu perfeitamente com o papel a nível defensivo de médio esquerdo, e muitas vezes o Benfica, aliás quase sempre o Benfica, nunca teve necessidade de formar linha a 5. O momento desbloqueador do jogo é claramente o 8º minuto. O Benfica entrou forte, já se sentia que não iria demorar muito a abrir o marcador, mas o minuto 8 e depois, consequentemente, o minuto 23 trouxeram 2 golos na sequência de lances de bola parada. O Tomás já salientou, são lances de bola parada muito bem trabalhados
trabalhados pela equipa do Benfica, nomeadamente saindo de forma curta e encontrando logo apoios ou a 2 ou a 3 muito bem conseguidos. O Dal teve um papel crucial nesse aspecto, uma assistência e uma pré-assistência, o Kokshu também com uma pré-assistência e até o Kerem Aktürkoğlu trabalha num dos lances, mas as finalizações acabaram por ser do Tomás Araújo e do Pavlidis. Muito mal o AVS na forma como abordou o jogo. Percebo que o Rui Ferreira queira montar uma linha de 5, mas não pode jogar tão adiantada face às debilidades que a equipa tem, mesmo sem o Aderlan Santos, que ainda tornaria, do meu ponto de vista, as coisas piores. Mas a verdade é que a equipa do AVS concedeu espaços por dentro, concedeu espaços por fora, e a equipa do Benfica esteve extremamente confortável. Nota claramente para o 3-0, claramente um gol com nota artística, ou seja, uma construção desde trás, que começou até num lançamento lateral de Tomás Araújo, a capacidade do António Silva ir buscar o Carreras, cá está, na primeira fase de construção, sobre a esquerda, e a permitir depois uma combinação com o Pavlidis, excelente a invadir as entrelinhas, enquanto o Dal subia à esquerda e acabou por fazer o passe de ruptura, o cruzamento de ruptura para o Amdouni bater o Kiki Afonso e fazer o 3-0. Depois o 4-0 chega com naturalidade ainda antes do intervalo, numa fase em que o Benfica, não por culpa própria, mas sobretudo uma arbitragem muito imberbe de um árbitro que nunca tinha apitado na primeira divisão, permitiu alguma agressividade excessiva por parte da equipa do AVS e o ritmo quebrou, houve muitas paragens, mas a verdade é que o Benfica marcou o 4-0 pelo Kerem Aktürkoğlu e ficou basicamente tudo resolvido. Salientar a forma como o Austin se baixa à primeira fase de construção, num movimento que não foi muito normal durante a partida, mas que resultou no lançamento do Pavlidis na profundidade, e o Pavlidis aí não foi nada egoísta e acabou por servir o gol do Kerem Aktürkoğlu. A segunda parte... E ao longo de todo o jogo o Austin teve um papel relevante a construir também, sem dúvida, soltando um pouco mais o Kokshu para o espaço nas costas dos médios. Exatamente, e eu creio que foi claramente estratégico, tendo em conta o perfil dos médios da equipa do AVS, que atuaram de início, o Gustavo Assunção e o Gustavo Mendonça. Ao intervalo, o AVS fez uma tripla substituição e, sobretudo, duas coisas. Mudou de estrutura, passou a jogar em 4-3-3 e colocou o Lucas Piazon em campo, e a verdade é que o Lucas Piazon, regressado de lesão, creio que será um elemento muito importante para a equipa do AVS fugir, pelo menos, ao espectro da despromoção, que está a pairar no ar, até porque há um AVS e o AVS Boa Vista na próxima semana. O Benfica claramente desacelerou, tentava manter um controle sobre o jogo, mas nem sempre o conseguiu, é verdade, porque o Lucas Piazon criou claramente desequilíbrios, descobriu as entrelinhas do Benfica, fez combinações, permitiu até ao Zé Luís ter duas oportunidades na cara do Trubin, que o Trubin negou, e teve aí um papel também crucial. E a verdade é que Bruno Lage percebeu que o Benfica estava muito adormecido e quis trazer o Benfica novamente a um ponto de rebuçado, praticamente. E as substituições ajudaram muito nesse sentido, principalmente a entrada do Skeldrup na primeira fase das substituições, e depois na segunda fase, claramente, o Bresciani a trazer isso. Mas foi sem dúvida nenhuma Skeldrup o principal protagonista, digamos, dos últimos 20 minutos de jogo. Muito bom o desenho do 5-0 do Benfica, 9 passes para chegar de área a área para um golo do Belotti, com assistência do Kerem Aktürkoğlu, e depois já numa fase de alvar da partida, o 6-0, que resolveu o resultado e permitia naquele momento ao Benfica até superar o Sporting a nível de golos marcados e golos sofridos, o balanço entre os golos, com o Otamendi a aproveitar uma defesa do Ochoa incompleta, um remate de Kokshu, e a segunda bola conquistada pelo António Silva, que quase sem querer acaba por participar em duas assistências para golo na equipa do Benfica. Diferença colossal entre as duas equipas, um AVS claramente em sinal de alarme, precisa e será muito importante que diante do Boa Vista tenha o Jaume Grau e o Lucas Piazon no 11 titular, mas não deixa de passar sinais preocupantes nesta visita à Luz. E tinha de competir pela organização defensiva e nunca conseguiu. Nem mais. Só poderia ter alguma forma de competir se o Ochoa fizesse um autêntico milagre. Isso não aconteceu e rapidamente o jogo ficou resolvido a favor do Benfica, que, como se previa, e foi essa a estratégia utilizada em Guimarães, não precisava de Florentina. Dupla Kokshu-Auschwitz foi mais do que suficiente. E por falar nesse jogo da próxima semana, que será, desta semana, aliás, ainda, que será decisivo também para as contas da subida e descida, neste caso, da descida, o Boa Vista, também aflito, recebeu o Sporting
O Sporting venceu por 5-0, mais uma exibição retumbante de Gyökeres com 4 golos. Rui, na primeira parte ainda algumas dificuldades para o Sporting a ser eficaz, mas depois do segundo gol de Gyökeres antes do intervalo, tornou tudo muito mais fácil para a equipa de Rui Borges, uma segunda parte bastante tranquila. Não, sem dúvida alguma. Mesmo assim, uma primeira parte de clara superioridade do Sporting. Acho que o Rui Borges esteve muito bem a manter o Pote como titular, dando-lhe 45 minutos como titular, tal como tinha acontecido diante do Rio Ave para a Taça de Portugal. Em termos de estrutura, o Sporting, obviamente, a manter o 3-4-2-1, não faz sentido de outra forma, mas dou nota muito positiva para o facto de ter juntado num jogo como era o diante do Boa Vista, dois alas de cariz profundamente ofensivo. Jenny Catamo à direita e Maxi Araújo à esquerda. O Jenny Catamo não teve, do meu ponto de vista, uma exibição particularmente feliz, mas ao invés, o Maxi Araújo foi um jogador tremendamente desequilibrador à esquerda. Aliás, um dos aspectos que me causa mais confusão nesta altura é o que ainda não ser titular da equipa do Sporting, principalmente havendo o Pote a jogar como volante ala direito da equipa leonina. O Boa Vista estava a preparar uma tentativa de fazer uma muralha de aço para impedir que o Sporting chegasse com qualidade às zonas de finalização. Creio que na primeira parte acaba por, sobretudo graças a Vaklic, e aqui convém até salientar algo que o Tomás disse há pouco. Se o Ochoa na Luz não decidiu absolutamente nada, nem teve grandes intervenções, bem pelo contrário, o Vaklic sofreu 5 golos, mas impediu que o Boa Vista sofresse outros 5 de forma clara. E aqui mostra uma diferença que pode ser importante para o jogo do próximo fim de semana entre o AVS e o Boa Vista. Eu creio que a ideia do Boa Vista inicial seria formar uma linha de 5 com o Agra a ser um falso lateral direito, mas a verdade é que o Sporting dizimou o 5-4-1 que a equipa do Boa Vista tinha preparado, que era depois no fundo uma tentativa de fazer com o Van Ginkel como falso avançado, permitir que o Koné e o Diaby atacassem zonas de finalização, mas a verdade é que o Sporting não permitiu absolutamente nada à equipa do Boa Vista. E volto a salientar um aspecto que nós falamos a semana passada e que sai reforçado do jogo diante do Rio Ave para a Taça e do jogo diante do Boa Vista. O Sporting, para além da capacidade para conseguir construir e chegar às zonas de finalização através de várias situações, quer através de um jogo mais apoiado, quer através de um jogo mais vertical, quer de um jogo também explorando os 3 corredores, está neste momento uma equipa muito forte na reação à perda e isso ajuda a impedir que o adversário jogue. E a verdade foi isso que aconteceu. O Boa Vista praticamente não criou uma oportunidade, teve aquela apenas do Miguel Reizinho, que é um cabeceamento que acaba por bater na barra na sequência de uma bola parada, mas muito pouco além disso. E a verdade é que o Sporting entrou logo demolidor. À primeira, logo aos 2 minutos, a combinação entre o tridente da frente e o Gyökeres Pote a permitir ao Trincão obrigar o Vaklic a uma intervenção notável, mas logo a seguir, e cá está, mais uma jogada muito bem carburada pelo Sporting, ainda que tenha havido ali alguns ressaltos, foi novamente combinação Trincão, Pote e Gyökeres Pote, tudo pelo corredor central, a encontrarem no corredor esquerdo o Maxi Araújo, que permitiu depois que o Gyökeres finalizasse ao primeiro poste dentro da área. Tal como disseste, o Boa Vista não se deu por vencido, não é certo que não criou muito, não construiu da melhor forma, manteve erros defensivos, alguns deles primários, ainda que me volta a parecer a dupla de defesas centrais do Boa Vista nesta altura, Abascal e Fonin, é claramente a melhor que o Boa Vista apresentou na temporada, mas depois há jogadores como o Kakai que não têm qualidade mínima para jogarem numa primeira divisão em Portugal. E a verdade é que o Sporting explorou isso muito bem. Tivemos ali, através do pontapé de bicicleta do Gyökeres, quase a tentativa do gol do ano do Campeonato Português. Tivemos também o Gyökeres mais uma vez isolado, depois de uma combinação com o Trincão num lance, e aí sim, pela primeira vez o Sporting a tornar o corredor direito mais ativo, com o Trincão dessa feita aberto sobre o corredor direito, porque o Trincão foi letal nas entrelinhas, permitir que o Gyökeres estivesse perto do 2-0, que chegou em cima do intervalo. E aqui muito mérito da recuperação do Yulman, cá está, a tal capacidade de pressão do Sporting, nem sempre alta, mas também média ou média-baixa, e permitir logo, através do Trincão, sair para um contra-ataque, uma contra-transição verdadeiramente letal, com o Gyökeres a levar os 2 defesas centrais de Boa Vista pelo caminho e a fuzilar
autenticamente o Vaklic. A verdade é que a segunda parte traz Kenda e o Sporting, do meu ponto de vista, independentemente do Pote ter tido participação ativa, principalmente no primeiro golo, a equipa melhorou com o Kenda e, sobretudo, do outro lado, o Boa Vista caiu claramente na segunda parte, tendo em conta o 2-0 em cima do intervalo e o 3-0 logo no início da segunda parte. E aqui, mais uma vez, ótima construção da equipa do Sporting, inúmeras combinações, Quaresma, Gyökeres, Yulman, Kenda, Trincão e Gyökeres novamente a finalizar, desta vez do centro-direita, e a fazer o 3-0. A partir daí o jogo ficou claramente resolvido, o Sporting ampliou, 4-0 pelo Maxi Araújo, destacar aqui o passe fabuloso do Gonçalo Inácio, passe longo na profundidade, com o Gyökeres a ganhar as costas da última linha, mais uma grande defesa do Vaklic, mas o Maxi Araújo a aproveitar a recarga, e já com o Morita em campo. O Gyökeres podia ter feito até mais gols Claramente, do que os aliás, fez. eu há pouco disse, e isto obviamente com todo o respeito pelo Boa Vista, que o Sporting podia ter ganho 8 ou 9-0 e provavelmente os outros gols seriam do Gyökeres, porque foi quem mais desperdiçou oportunidades de gol. Deixar claramente a nota para a importância do que, do meu ponto de vista, tem após o 4-0, o Morita ter entrado, fez pouco mais de 21 minutos, mas já está a preparar-se claramente para poder ser titular na Luz. Veremos se será titular ou não diante do Gil Vicente, apenas numa circunstância que me parece legítima, que é o Yulman e o Rui Borges combinarem que o Yulman não jogará diante do Gil Vicente. Muito sinceramente, e olhando para aquilo que o Yulman normalmente pensa, e o Rui Borges atribuiu a decisão aos dois, eu creio que o Yulman, se tiver a oportunidade de jogar, e creio que será essa a sua vontade, vai jogar e vai permitir, por exemplo, que jogue 45 minutos e depois entre o Morita para fazer 45 minutos na segunda parte. Creio que passará muito por aí. E depois dizer que depois de mais uma nova grande defesa do Vaklic, o Sporting chegou aos 5-0 e é um golaço da equipa do Sporting. Kenda e Gyökeres mais uma vez a participar na criação, combinação com o Kenda, depois a bola a entrar em Trincão, que descobriu o Arder na esquerda e cá está o Arder aqui, provavelmente a pensar nos disparates que fez diante do Rio Ave, com remates completamente desatinados em direção à baliza Vila Condense, a oferecer o golo ao Gyökeres e acabar o jogo em beleza, com o Sporting a fazer, em beleza para o Sporting obviamente, a fazer o 5-0 final, com a diferença entre golos marcados e golos feridos a cair um golo, mas a passar para 3 de vantagem para o Sporting, o que me parece que seria um dos objetivos claros da equipa do Sporting, depois de saber que o Benfica tinha ganho por 6-0 ao AVS. Tomás, o Rui já falou naturalmente da exibição do Pedro Gonçalves, ainda limitado de minutos, obviamente, e da paragem. Além do jogo, também queria perguntar o que é que nesta fase final do campeonato também o Pote dá de soluções a este Sporting do Rui Borges. A melhoria do jogo interior do Sporting é flagrante com o Pedro Gonçalves em campo. Desde logo porque é um jogador de pé direito, que fomenta mais combinações interiores, depois porque tem uma compreensão do jogo e uma capacidade de relacionamento com quem o rodeia que não existe no plantel do Sporting. O Trincão melhora e tem criado várias combinações entre os dois desde o regresso de Pedro Gonçalves, e mesmo com dificuldades até motoras, ou seja, na mobilidade e na agilidade do próprio jogador, há ali uma inteligência tática diferente e melhora imediatamente o jogo do Sporting. Eu diria que essa é uma das grandes marcas desta partida, porque contra o Moreirense o Sporting desequilibrou muito por fora, pelos corredores laterais, particularmente à esquerda. Aqui conseguiu jogar muito por dentro, com Debassi e Yulman também a bom nível nesse sentido, como sempre Gonçalo Inácio, e depois um papel muito relevante de Pedro Gonçalves na primeira parte, sendo que Kenda não baixou o nível na segunda parte. E eu acho que foram os melhores 45 minutos de Giovanni Kenda em muito tempo. Talvez o descanso também lhe faça bem nesse sentido. É um jogador que esteve a ser muito massacrado por falta de opções e é um jogador muito jovem, convém não esquecermos isso. São quase 4.000 minutos de utilização. É muito para um jogador que está a fazer a primeira temporada completa a este nível, e acho que de facto pode ser uma espécie de reforço, entre aspas, obviamente, para a ponta final de temporada, em termos de subida de forma. Nesse sentido, e na segunda parte é evidente, consegue também aproximar-se de Trincão para combinações, tal como Pedro Gonçalves tinha feito, sendo, mais uma vez repito, jogadores de características diferentes, mas foi um Sporting muito mais envolvido no corredor central do que noutras ocasiões,
Claro que marcar cedo ajuda, e o Boa Vista, e foi o próprio Stuart Baxter que disse isso há pouco tempo, quando foi apresentado, queria meter aqui 2 autocarros, mas não conseguiu fazer esse trabalho, até porque Gyökeres individualmente e as tais combinações por dentro do Sporting acabaram por resultar numa tarefa muito simples. Depois, com o Boa Vista em desvantagem e a expor-se um pouco em termos de pressão alta, acabou por ficar muito fácil para Gyökeres ganhar a profundidade, e aí podia ter feito até mais golos do que aqueles que acabou por fazer. Bom jogo também de Maxi Araújo, que é algo intermitente nas exibições, mas quando está bem acaba por ser importante no jogo ofensivo do Sporting, sobretudo quando a equipa trabalha tão bem por dentro como aconteceu neste jogo. De facto, a peça que destoa muitas vezes é Jenny Catamo, principalmente quando atua por dentro. É um jogador que limita muito, principalmente costas para a baliza, as combinações do Sporting, a forma como utiliza o espaço dentro do bloco adversário. Neste jogo houve muito Sporting nesse sentido, muita fluidez na troca de bola, com uma boa exibição de Trincão, e já falámos também de Pedro Gonçalves e de Giovanni Quenda. No Boa Vista, aplica-se um pouco o mesmo que dissemos há bocadinho do AVS. Tinha de competir pela organização defensiva, não conseguiu, e valeu o Vassilic para impedir que o resultado até pudesse ser pior para os achadrezados. Destacaria apenas o Miguel Reizinho, que além de criar a melhor oportunidade do Boa Vista, ainda esteve nos melhores passos, com algumas aberturas de flanco, também algumas tentativas de passe longo, mas foi isso, não houve mais por parte do Boa Vista, que é de facto uma equipa que, apesar de ter tido ali uma vitamina com a vitória em Faro, vai ter uma autêntica final agora com o AVS. Enquanto Benfica e Sporting seguem com tranquilidade na luta pelos 2 primeiros lugares, o Futebol Clube do Porto parece afundar-se cada vez mais. Foi um jogo muito pobre da equipa de Martin Anselmi na Amadora, frente a um Estrela que, tal como a AVS e Boa Vista, está a lutar pela vida e tem aqui uma bomba de confiança com esta vitória por 2-0. A derrota do Futebol Clube do Porto por 2-0 até podia ter sido mais avolumada face às muitas oportunidades que a equipa da casa teve, e à total desinspiração dos Dragões na ressaca da festa de aniversário do Otávio, que correu muitos elementos do plantel a multas e processos, e não terá feito grande coisa pelo ambiente do grupo. Tomás, o que me pareceu até mais impressionante nesta derrota do Futebol Clube do Porto foi a facilidade com que o Estrela conseguiu, por exemplo, aparecer nas costas da defesa do Porto uma e outra vez. Ou seja, foi ali um erro da defesa do Porto que parece que nunca conseguiu perceber o que se estava a passar à sua volta. O Estrela marca um gol na primeira parte e não seria estranho ir para o intervalo, se calhar, com outro resultado. Completamente. Foi um Porto impreparado taticamente para o que ia encontrar. E se Anselmi quer ter esta equipa mais formada para jogar segundo os princípios de jogo que sugere, não pode desprezar a 100% o lado estratégico numa equipa tão frágil, com bases tão frágeis como é o Porto atual. Obviamente, contra um Estrela, que é uma equipa que se caracteriza por um futebol muito agressivo, muito direto, com ataque à profundidade, e aí o Kikas esteve numa praia muito confortável, porque conseguiu entrar vezes sem conta nas costas da defesa do Porto, com o Buca muitas vezes a impor-se no jogo aéreo, ou a jogar ali no espaço entre linhas também, para depois lançar o ataque, e aí a verdade é que o Porto não esteve minimamente preparado, e podemos ir às origens. A defesa do Porto é composta por Eustáquio, que é batido no primeiro golo, por Marcano, que esteve um ano sem jogar e que tem a idade que tem, e por Zé Pedro, que em condições normais também não seria titular da defesa do Porto. Portanto, é uma abordagem tática que não faz qualquer sentido para o tipo de adversário que é o Estrela da Amadora. Uma coisa é jogar uma linha mais subida, por exemplo, contra um Casa Pia, que é uma equipa que trabalha mais a jogada desde trás, e até vimos o Porto a conseguir defender numa pressão alta com algum conforto, e depois baixou linhas quando teve de baixar. Neste jogo, pedia-se das duas uma pressão mais correta no meio campo ofensivo, ou então baixar um pouco as linhas para que o Estrela não tivesse a facilidade que teve para surgir em zonas de finalização. É que nem uma coisa nem outra. Esteve ali a meio caminho, se quisermos, e acabou por ser completamente superado, e o resultado até podia ter sido pior, sendo que ofensivamente o Porto, que não conseguiu pressionar e portanto também não conseguiu forçar erros,
teve depois muitas dificuldades para criar, para encontrar o Rodrigo Mora, contra uma pressão também muito agressiva. O Estrela é forte nos duelos e aí já vem desde os tempos de Sérgio Vieira essa postura, sobretudo em casa. É um Estrela que consegue competir bem, mesmo nem sempre jogando bem, mas consegue ter esta postura competitiva quando defronta qualquer equipa. Normalmente o Estrela não é goleado em casa, longe disso, é uma equipa que se bate bem contra qualquer adversário e aqui conseguiu explorar a vantagem do Kikas no último terço. Independentemente de tudo isto, do cenário tático, eu acho que este jogo é parecido com o que o Porto teve na Madeira contra o Nacional. Uma equipa completamente distante, Concordo. completamente incapaz de competir, muito desligada em termos de compromisso. Acho que o treinador não está a ser, não quero dizer respeitado, mas não está a ser um Porto à imagem do treinador, e não falo apenas do lado tático, falo do compromisso global, quer com o treinador, quer com o clube. O que aconteceu na Madeira, mais do que um problema tático ou qualquer outra coisa, foi uma falta de sentido de grupo e de vontade de representar o Porto, até, não digo de todos, mas da grande parte. E neste jogo parece-me que aconteceu um pouco o mesmo, claramente com as consequências que surgiram do castigo aplicado e de tudo o que aconteceu durante a semana. Não sei se André Vilas Boas tem alguma estratégia mais profunda para mudar isto, mas enquanto assim for, eu acho que o treinador pode mudar, mas não vai mudar a realidade do Porto atual. Acho que é muito mais profundo do que tático, porque é o chip completamente desligado e distante da realidade que deveria ser o Porto. Rui, sabemos que o Futebol Clube do Porto está no ano zero e que esta equipa não é a equipa de Anselmi. Vilas Boas já disse que garantiu que o argentino começa a próxima época, mas perguntava-te com que força vai o treinador para uma nova temporada depois de tão pobres demonstrações de futebol e até aquilo que o Tomás falou, até do próprio entendimento tático de um adversário. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo inteiramente com a frase final do Tomás e acho que é uma frase sintomática. Aquilo que me parece é que o Martin Anselmi não será treinador do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. Aliás, depois da derrota no Dragão, eu disse aqui que se o Futebol Clube do Porto não vencesse os 6 jogos, ia vencer os 6 jogos que faltavam, do meu ponto de vista, era a única hipótese do Anselmi sonhar, e estou a dizer, reforço, sonhar com a possibilidade de continuar a ser treinador do Futebol Clube do Porto. Neste momento parece-me completamente derrubado. Creio que é uma equipa completamente descrente. O problema não é meramente tático, mas diante do Geral da Amadora teve bastante de tático, mas creio que há uma descrença e é isso que passa. Há em alguns momentos até diria que há jogadores que estão completamente desconfortáveis e desligados Mas daquilo que enquanto é a os jogadores ideia do sentirem treinador e não que fazem têm o o mínimo poder nas esforço. mãos, digamos assim, também não há nenhum treinador que será Exatamente. respeitado. Daí, nenhum. Obviamente, completamente de acordo contigo. Por isso é que também na altura, quando o Martin Anselmi entrou para o Futebol Clube do Porto, falei em 2 nomes portugueses que me fariam muito mais sentido e creio que poderiam ter tido outro tipo de desempenho para o Futebol Clube do Porto até ao final da temporada, independentemente de voltar a frisar, o Futebol Clube do Porto está a léguas do Benfica e do Sporting, ou neste caso do Sporting e do Benfica, porque o Sporting está na frente, em termos de plantel, qualidade do plantel, e sobretudo há uma descrença total, há uma falta de respeito também pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, pela própria direção, que acabou por resolver uma quantidade de problemas enormes e que permite que os jogadores, por exemplo, hoje em dia tenham os salários em dia, e que nada justifica que façam disparates como fizeram no domingo da semana passada à noite, não cumprindo com o regulamento interno do clube. Primeira nota, mérito esdrúxulo na preparação do jogo da equipa técnica do Estrela da Amadora. Creio que a mudança de estrutura, que foi aparentemente uma falsa mudança de estrutura, mas que acabou por ser muito conseguida, ou seja, o Estrela a jogar praticamente num 4-3-3, fez com que sobressaísse aquele jogador que nasceu para este tipo de jogo, que é o Giovane Cabral. O Giovane, estando em boa condição física, principalmente em boa condição mental, acaba por ser um jogador que é claramente diferenciador neste tipo de confronto, esteja em que clube estiver. E foi isso também que sucedeu com o Giovane a sair do corredor esquerdo. Depois, o papel também importantíssimo do outro ex-jogador do Sporting, o Alan Ruiz, que com 2 jogadores a fazerem a cobertura no meio-campo, e esse aspecto foi muito importante, quer o contributo do Paulo Moreira, quer o contributo do Amin, Paulo que Moreira é também muito em bom algumas médio, circunstâncias, curiosamente. quando era necessário, sem dúvida alguma, e está na origem de um dos golos do Estrela, nomeadamente o primeiro, porque o Estrela foi muito sagaz nesta abordagem ao jogo do Porto. Podíamos pensar que
era arrojada a perspectiva de olhar para o jogo da forma como o Estrela estava a jogar, sobretudo contra um Futebol Clube do Porto que nunca sai do 3-4-2-1 ou em alguns momentos de um 3 de um 3 de um tridente de apoio ao Denis Gul, neste caso, porque o Samu voltou a ser suplente, mas a verdade é que foi arrojado e sobretudo cobriu muito bem a zona intermediária, e o tal papel do Paulo Moreira e do Amin acaba por ser muito importante para alinhar com uma defesa a 4, que muitas vezes em momento defensivo formava-se a 5, como é habitual na equipa do Estrela, a questão de jogar com 5 defesas, mas sobretudo houve criatividade e sobretudo ter Alan Ruiz e Giovanni Cabral, mais o Buca, que é um jogador fortíssimo nos duelos e que jogou claramente na linha da frente para ganhar duelos e ganhou-os, permitiram alimentar o Kikas, e o Kikas com algumas carências que tem, é um jogador tremendo no ataque à profundidade, pode nem sempre definir bem, mas a verdade é que é inacreditável que aos 8 minutos o Estrela da Amadora podia estar a ganhar 3-0 e não era nenhum escândalo. Tem 3 oportunidades claríssimas, a primeira negada pelo Cláudio Ramos, a segunda negada pelo Marcano, já com o Cláudio Ramos batido, e a terceira com o Cláudio Ramos mais uma vez a negar o golo ao Buca. Isto é absolutamente inadmissível num clube como o Futebol Clube do Porto, depois da semana que aconteceu, em que os jogadores tinham a obrigação de dar uma resposta Pouquíssima contundente na Amadora, e concentração não e foi isso que resposta fizeram. tática. Certíssimo. E deixa-me salvaguardar apenas um nome na equipa do Futebol Clube do Porto, que é Marcano. Marcano tem limitações, obviamente, a nível da velocidade. O Tomás já disse, e muito bem, que esteve praticamente 2 anos sem competição, mas é o único jogador e é o único que me parece ser digno da braçadeira de capitão que enverga. E não estou a contar, obviamente, com o Diogo Costa, porque o Diogo Costa foi o jogador que ficou de fora porque está lesionado e ainda tornou as coisas mais complicadas para o Futebol Clube do Porto a nível da construção, porque o Cláudio Ramos correspondeu naquilo que lhe foi possível. Quando se percebe que o Futebol Clube do Porto faz o primeiro remate com algum perigo e nem chega a ser uma grande oportunidade, porque o Porto teve 0 grandes oportunidades ao longo da partida, é um remate sem muita intenção do Denis Gu e a permitir a defesa ao João Costa, que fez uma boa exibição no pouco trabalho que acabou por ter. É muito curto, e depois a questão é que nem essa oportunidade que o Futebol Clube do Porto, ou meia oportunidade que o Futebol Clube do Porto conseguiu criar, melhorou o jogo da equipa. A bola não entrava no Fábio Vieira, a bola não entrava no Rodrigo Mora, era um jogo claramente aos repelões, e acaba por ser o Estrela da Amadora não só a ter uma grande oportunidade aos 35 minutos de fazer 1-0, de consumar o 1-0 aos 38 minutos pelo Kikas, e cá está, aquilo que falávamos. Pouca agressividade do Futebol Clube do Porto nos duelos, nomeadamente o Eustáquio a sentir Ainda por cima o Estrela muitos conseguiu criar a problemas a tal esse dupla com o nível. Buca mais como avançado de referência e o Kikas a atacar Certíssimo. os espaços. A atacar a profundidade. Eu creio que isso também foi muito bem pensado pela equipa Foi o melhor técnica jogo da do Estrela temporada da para o Amadora. Estrela, E cá independentemente está, da postura e dos sem erros do dúvida, Porto, com uma Ob- ousadia e um obviamente, sentido obviamente, de preparação do jogo muito verdade. afinados. Sim, muito altos e claramente digno de registro, e aqui colocar, obviamente, o mérito na equipa técnica do Estrela da Amadora. É que o Paulo Moreira conquista o primeiro duelo, o Buca conquista o segundo duelo, e o Buca foi muito importante nesse aspecto. Volto a sublinhar, o Tomás disse muito bem, e já tinha referido anteriormente também, o Buca jogou como um falso avançado, que permitia libertar o Kikas para movimentos de ataque à profundidade, e isso mostra pensamento por parte da equipa técnica do Estrela da Amadora naquilo que poderiam ser as maiores habilidades do Futebol Clube do Porto, sabendo de um natural posicionamento alto, à espera de uma pressão alta que não surtiu qualquer efeito, e a verdade é que o Kikas ficou isolado perante o Cláudio Ramos e aí não perdoou. Podia esperar-se, com a entrada do Samu ao intervalo, que o Futebol Clube do Porto tivesse alguma melhoria. Eu volto a dizer, e já o disse aqui até na altura em que foi contratado, eu não creio que o Denis Bull neste momento tenha condições de ser o avançado titular do Futebol Clube do Porto. Não creio também que tenha evoluído o suficiente para ser avançado titular do Futebol Clube do Porto. Até acho que o avançado titular do Futebol Clube do Porto da equipa B tem mais condições de o ser do que o Denis Gu, mas isso é uma mera opinião. Mas a verdade é que o jogo do Futebol Clube do Porto não melhorou minimamente, mesmo com o Estrela já a sentir em alguns momentos algum desgaste do esforço despendido na primeira parte. Mas depois, de um momento para o outro, acaba por conseguir conquistar a grande penalidade. Aí o Cláudio Ramos, do meu ponto de vista, foi algo precipitado na forma como derrubou o Buca, e cá está, Buca em mais uma situação de duelo, e o Alan Ruiz transformou no 2-0. Eu creio que aí o Futebol Clube do Porto desperta um bocado,
também com a entrada do William para o corredor esquerdo, mesmo não tendo estado particularmente feliz, e do Martim para aquele espaço agora que recriou o Martin Anselmi, com ele jogar como central direito e o central direito a passar para central do meio. Mas a verdade é que, se olharmos até ao final do jogo, houve duas oportunidades para o Futebol Clube do Porto, Mora e o Alan Varela, com remates também de fora da área, porque o Futebol Clube do Porto teve imensas dificuldades em entrar na área do Estrela da Amadora, e o João Costa a corresponder. E a verdade é que o Estrela, mesmo a vencer por 2-0, mesmo desgastado, tem o Kikas a obrigar o Cláudio Ramos a uma defesa de elevado grau de dificuldade, e Kikas bem distante da baliza, porque também já estava a ter dificuldades para conseguir fazer aquilo que fez muito bem durante 60, 65 minutos. E depois, obviamente, que é um lance absolutamente genial do Giovanni Cabral, que leva a bola à barra, e acaba por ser o Martim Fernandes também a ajudar a impedir que o Estrela da Amadora conseguisse o 3-0. E a verdade é que, sendo absolutamente escandaloso, eu creio que o Estrela esteve mais perto de ganhar o jogo por 3-0 do que o Futebol Clube do Porto conseguir um 2, se quisermos, numa partida que foi uma das piores partidas que eu me lembro o Futebol Clube do Porto fazer, e no meu caso, em 48 anos de vida, mas de 43 a ver jogos de futebol. Deixa-me dizer que seria injusto, enfim, vale o que vale, que o Estrela descesse de divisão. Não é uma das duas piores equipas da Liga, ou das três piores equipas da Liga, Sem dúvida. se quisermos colocar dessa forma. Teve muitas dificuldades no início da temporada, a escolha pelo Filipe Martins, e eu diria, pela constituição do plantel, não foi feliz. Juntou vários jogadores que não eram compatíveis, sobretudo numa equipa com o perfil do Estrela. Falo de Nani, Giovanni Cabral, Alan Ruiz, mas foi mudando o plantel, inclusive em janeiro, e acaba por terminar com um 11 competitivo e com diversos argumentos ofensivos para uma equipa que luta pelos objetivos do Estrela. Portanto, acho que nesse sentido a manutenção da equipa será justa. A derrota do Futebol Clube do Porto tornou, digamos, menos complexa a perda de pontos do Braga em Famalicão. O jogo foi já na sexta-feira. Rui, foi um jogo intenso entre duas equipas que estão num bom momento. Acabam aqui por tropeçar quando ainda há objetivos importantes em jogo, mas em geral foi um jogo agradável, não é? Sim, foi um jogo interessante. Aliás, de tudo o que vimos na jornada, se olharmos para o equilíbrio entre contendores, foi claramente o jogo mais equilibrado da jornada. Salientar, e esse aspecto também é importante, é que o Futebol Clube do Porto, depois do empate do Sporting de Braga, só tinha um caminho, que era vencer o Estrela da Amadora, e pouco fez para o fazer, ou nada. Em relação ao Famalicão Braga, salientar o Famalicão a apresentar-se no seu habitual 4-3-3, que muitas vezes é um 4-2-3-1, mas no jogo diante do Sporting de Braga, em alguns momentos até foi mais um 4-3-3, com o Mateus Amorim a jogar muito próximo do Gustavo Sá, para ter a capacidade mais de ligação, e o Famalicão entrou melhor na partida. Curiosamente, também a aposta em Léo Real para a defesa central pela direita, o que constituiu alguma surpresa, porque o Miage acabou por ficar de fora, e o Miage tem estado em ótimo plano. Um aspecto que eu creio que o Famalicão pode rever até ao final da temporada é a questão do lateral esquerdo. Rafa Soares não está, e então, quando o Roger lhe surgiu pela frente, num bom momento de forma, e parece-me que Pedro Bondo pode justificar aqui a titularidade. Depois, o ataque entrega Gil Dias a partir do corredor direito, face à ausência do Aranda, o que levou o Sorriso a jogar a partir da esquerda e o Elisor como referência ofensiva. Do lado do Sporting de Braga, o 11 expectável, ainda que me pareça que o Sporting de Braga não beneficiou nada da troca do Afonso Patrão pelo Fran Navarro, regressado de lesão, e recordar até que o Afonso Patrão nem sequer esteve nos convocados para a partida, ou seja, nos elementos que estiveram no banco dos suplentes. Acho que o Famalicão entrou melhor na primeira parte e acaba por conseguir chegar à vantagem, com o Justino de Haas a marcar o golo através de uma grande penalidade, e a partir daí convém também dizer que houve uma tentativa de reação do Sporting de Braga, sem grande qualidade e sem grande perigo na chegada às zonas de finalização, também pela desinspiração do Fran Navarro, mas viu-se que era principalmente o Salazar e o Ricardo Horta a criarem, e o João Moutinho a ter um papel muito importante na direção da construção da equipa do Sporting de Braga, mais forte na primeira parte pelo corredor direito, e depois na segunda parte ainda mais forte com a entrada do Roger. Mas a verdade é que o final da primeira parte fica marcado também por um crescimento do Famalicão, que podia aí ter chegado ao 2-0. O jogo muda claramente na segunda parte, e muito mérito dessa mudança está num jogador que
infelizmente, esteve lesionado praticamente nos últimos 2 meses, que é o Roger Fernandes, que mudou completamente o jogo do Sporting de Braga. E não foi por acaso que Carvalhal fez 3 substituições ao intervalo, tirou o Paulo Oliveira, que esteve infeliz na primeira parte, e colocou o Robson Bambu. O Racic, no regresso a Famalicão, também não foi particularmente feliz e o Gorbi acabou por entrar melhor do que o Racic estava a fazer na primeira parte, ainda que deva frisar que este Sporting de Braga cresceu claramente com o Racic a jogar como médio centro, mas o jogo não lhe correu efetivamente bem, e sobretudo com o lançamento do Roger. Eu creio que o Garbi estava a ser o elemento mais inspirado, apesar de vir de muitos bons jogos pela equipa do Sporting de Braga, e o Roger provocou claramente uma revolução no ataque do Sporting de Braga. Foi ele logo a criar os principais desequilíbrios, esteve perto de fazer 1-1 e o Karevic acabou por negar essa oportunidade ao Sporting de Braga, e com o Famalicão cada vez mais remetido ao seu processo defensivo, com a troca do Fran Navarro pelo El Azani, foi sem grande surpresa, até porque o Famalicão já tinha tirado o Mateus Amorim para colocar o Topic para dar um perfil ainda mais defensivo à equipa, acabou por conseguir chegar à igualdade. E cá está, passe do Moutinho a encontrar Roger no corredor direito, que buscou a zona de finalização, e o Rodrigo Pinheiro foi manifestamente infeliz a colocar a bola na própria baliza. A partir daí, o jogo tornou-se muito aberto, mas creio que foi a equipa do Sporting de Braga a estar claramente mais perto, e é um desperdício incrível do El Ozani ao minuto 90 mais 5, que podia ter dado o golo da vitória ao Sporting de Braga. Mas, sobretudo, destacar isto: depois do 1-1, o jogo tornou-se mais aberto, ainda se tornou mais interessante, se quisermos. Há 2 oportunidades claras para o Famalicão, Ornicek a ter um papel absolutamente determinante a negar os golos, mas 3 oportunidades para o Sporting de Braga, e volto a frisar, a última já no período de descontos podia ter valido ao Sporting de Braga uma vitória que, face àquilo que foi a partida, houve claramente mais ascendente por parte do Sporting de Braga, que podia ser justificável, ainda que me pareça que o Famalicão foi a equipa que conseguiu criar mais perigo e ser mais perigosa no assalto às zonas de finalização. E fechada este tempo de falar da jornada da Primeira Liga, vamos agora passar para as nossas rubricas. Rui, na Revienga, querias destacar o Gil Vicente Farense, um jogo de aflitos em que a equipa de... Sim, e sobretudo a capacidade que o Gil Vicente teve, dominando praticamente o jogo do início ao fim, ainda que Tosé Marreco não concorde, mas Tosé Marreco dificilmente concordará com alguma coisa comigo. Voltamos a ter uma equipa do Farense que perde, e perde pela margem mínima, e acredito que Tosé Marreco seja difícil perder tantas vezes nos últimos minutos da partida ou por margens mínimas, mas a verdade é que se o Farense está, juntamente com o Boa Vista, no último lugar, se deve claramente a este treinador e não ao primeiro, porque Tosé Marreco ganhou um jogo, curiosamente diante do Estrela da Amadora, que foi superior ao Farense nessa partida, é nos últimos 17, sendo que 16 são para o campeonato. Portanto, acho que não há grande explicação a dar. Em relação aqui, dar obviamente mérito à equipa do Gil Vicente, também ao César Peixoto, porque à partida, na mesma época, consegue salvar 2 equipas de descer divisão, o que é sempre muito positivo, mas olhando para a organização da equipa do Gil Vicente, que é o próximo adversário do Sporting, fica-me a clara ideia que falta um avançado com capacidade goleadora a esta equipa. Não é o Aguirre, não é o Pablo Felipe, muito menos o Carlos Eduardo, que foi contratado ao Felgueiras a meio da temporada, e isto será uma situação que a equipa do Gil Vicente terá que rever na próxima temporada, mas sobretudo destacar aqui a dupla de médios centro da equipa do Gil Vicente. Creio que o César Peixoto acabou por encontrar a dupla mais complementar, com o Mohamed Bamba, que é um jogador que me parece interessantíssimo, independentemente de ter estado ligado ao gol que dá a derrota diante do Vitória, num jogo que foi tremendamente equilibrado, mas é um jogador claramente fora da caixa, ou seja, ele é capaz de sair a driblar na primeira fase ou na segunda fase de construção com uma facilidade tremenda, tem evoluído também na capacidade no passe, e neste jogo mostrou também capacidade para chegar às zonas de finalização, independentemente de ter sido na sequência de um lance de bola parada, acabou por marcar o golo que basicamente, do meu ponto de vista, carimbou a manutenção do Gil Vicente na primeira liga.
O César Peixoto também tentou algo que me parece muito positivo, ou seja, no jogo do Bessa deixou de fora o Félix Correia e percebia-se que o Félix Correia em determinadas alturas parecia estar acima da equipa, até antes da entrada do César Peixoto no comando técnico da equipa, e a verdade é que o Félix Correia, depois dessa passagem por fora dos convocados pelo banco de suplentes, regressou a um nível alto, ao seu melhor nível, ao que se tem visto no Gil Vicente, e também Kanye Fujimoto, que era um jogador que estava claramente em quebra de produção, tem vindo a melhorar. Creio que por solucionar, ainda está a questão do médio ala esquerdo, ou seja, João Marques é um jogador que me parece muito interessante, foi lançado e foi uma aposta do César Peixoto para jogar a partir do corredor, face à tal questão do corredor central ser ocupado pelo Bamba, pelo Cáceres e pelo Fujimoto, mas não foi particularmente feliz no jogo contra o Farense e, do meu ponto de vista, a equipa acabou por melhorar e quer o corredor esquerdo todo, quer com a entrada do Mutombo para o lugar do Sandro Cruz, o Mutombo sendo o lateral direito de origem e destro, é melhor lateral esquerdo do que o Sandro Cruz, na minha opinião, e creio que justifica a titularidade, e depois a tal entrada do Tidjani Touré para o lugar do João Marques, que ainda deu mais agressividade à equipa. O Gil Vicente jogou tudo na possibilidade de vencer o jogo e até as últimas substituições foram claramente tração à frente. Recordo que o César Peixoto tirou um central, o Elimbi, que também me parece o melhor central da equipa do Gil Vicente, apesar de vir de uma lesão longa, para colocar o Santi Garcia numa zona mais próxima da área adversária. Do Farense vimos aquilo que é habitual, e volto a frisar um aspecto que já tocamos aqui por mais de uma vez e que o Tomás está de acordo comigo. É muito difícil e o Farense perdeu pontos claramente porque o melhor defesa central da equipa foi durante o período em que esteve, ele entrou em janeiro na equipa, mas foi durante 2 meses, praticamente 2, 3 meses, suplente ou não convocado. E quando o Tomás Ribeiro joga, a equipa do Sporting Clube Farense não só defende melhor, como sai melhor para o ataque. Mas a verdade é que se viu uma equipa do Farense muito pouco atrevida do ponto de vista ofensivo. Se formos a olhar para aquilo que foram grandes oportunidades, o Farense teve 0 ao longo de toda a partida, e isso comprova muito daquilo que é esta equipa do Farense, ou seja, uma equipa claramente que desperdiça o talento que possui. Vê-se isso particularmente no Rony Lopes, eu volto a frisar mais uma vez, é incrível que uma equipa como o Rony Lopes, com o Rony Lopes, mesmo que a partir de uma fase já mais adiantada da temporada, esteja a lutar para não descer e sobretudo obrigar um jogador como ele, que é claramente resolutivo no último terço, a ter que baixar para fomentar a construção, porque este 4-4-2 não beneficia, do meu ponto de vista, as características nem do Rony Lopes, nem propriamente do Marco Matias, que voltou a ser suplente utilizado e que creio que justifica claramente a titularidade nesta equipa, não só pelo jogador que é, mas também por aquilo que proporciona. E depois vemos muitas vezes aquilo que é uma dupla de ataque basicamente redundante, que é juntar o Youssoufa ao Tomané e o Rui Costa não ser titular desta equipa porque é claramente o avançado com características mais diferenciadoras. Estas são as opções de Tosé Marreco, creio que perdeu muito bem em Barcelos, ele agora queixa-se que o Pedro Proença vai ter que melhorar o futebol português e melhorar quem coloca nos jogos, mas creio que não passam de desculpas. Lídia, deixa-me só aproveitar para pedir desculpa a quem nos ouve por não comentar estes temas. O apagão levou-me aqui o tempo para meter o futebol todo em dia. É absolutamente normal. Absolutamente normal. Acho que ontem foi um dia, digamos, muito fora do comum. Mas pronto, o nosso Rui conseguiu ver os jogos todos, portanto podemos falar. Só não vi o caso aqui porque ainda não aconteceu. Mas depois também vai haver um tema que o Tomás acompanhou e felizmente ao vivo e ainda bem para todos nós, que eu iria ver ontem e acabei por não ver, portanto aí sobre essa questão não posso falar no jogo e feitas as contas, conseguimos todos ver um bocadinho de cada uma das coisas. Rui, penso que querias também fazer um apontamento sobre o Rio Ave, teve uma semana complicada. Sim, tenho que fazer. O Rio Ave foi semifinalista da Taça de Portugal e convenhamos que o trajeto não teve particular mérito, com jogos contra equipas de divisões secundárias e muitas vezes resolvidos depois dos 90 minutos. A situação do Rio Ave é preocupante e dir-te-ia, se o Rio Ave não tem vencido o Moreirense há 2 jornadas,
a situação do Rio Ave podia ser muito complicada neste momento na tabela classificativa, porque neste momento a verdade é que o Rio Ave só tem mais um ponto que o Gil Vicente e mais 4 pontos do que o Estrela da Amadora e vem numa clara fase negativa, não só a nível de resultados, mas principalmente a nível futebolístico, ou seja, o Rio Ave tem um conjunto de bons jogadores, mas que nunca não conseguem ser uma boa equipa. O Luís Freire teve problemas nesse sentido, do meu ponto de vista foi um equívoco a saída do Luís Freire, já aqui o disse, e não é por acaso que está a fazer o trajeto brilhante que está a fazer no Vitória Sport Clube, e também não foi por acaso que o Vitória Sport Clube de Luís Freire bateu o Rio Ave por 3-0 e desligou a ficha a meio da segunda parte, porque o Rio Ave fez uma exibição paupérrima. Olhando para o jogo da Taça de Portugal diante do Sporting, a verdade é que o Rio Ave foi os primeiros 30 minutos de jogo e com o Rio Ave a cometer exatamente os mesmos erros que o Moreirense tinha cometido no fim de semana, a pressionar num 4-4-2 ou num 4-4-1-1, em que Gonçalo Inácio esteve sempre confortável para fazer aquilo que lhe apetecia, foi verdadeiramente desconfortante, imagino, para qualquer adepto do Rio Ave. Eu creio que o Rio Ave tem um bom trinco, o Demirek Tiknaz é claramente jogador para jogar noutro patamar. O Brandon Aguilera também é um jogador talentoso, que oferece outro tipo de qualidade a partir da posição de médio centro. O André Luiz é um extremo-direito que tem dificuldades na definição, mas que é um jogador tremendamente acelerativo e contundente no ataque à profundidade. O Cleiton é muito provavelmente o melhor avançado do futebol português, fora dos três grandes, e até diria, se calhar era titular da equipa do Sporting de Braga, se calhar, ou talvez não, se calhar era mesmo titular do Sporting de Braga. E depois há criativos como o Tiago Moraes e o Kiko Bondoso. Portanto, quando se tem este conjunto de jogadores, e podia juntar aqui também um jogador que eu gosto muito, que é o Ole Pullman, se esta equipa não funciona é porque há algum problema a nível ou da mentalidade dos jogadores, e parece-me que isso é evidente, porque estes jogadores não vêm para jogar no Rio Ave, vêm para jogar no satélite do Olympiacos e do Nottingham Forest, e sobretudo algo que também parece importante. O Rio Ave tem um dos melhores guarda-redes da Liga, o Missa, mas a verdade é que o quarteto defensivo com que o Rio Ave normalmente atua, que já foi quinteto, é francamente fraco, muito débil, e a forma como o Rio Ave sofreu os golos diante do Sporting, e podia ter sofrido mais, mas sobretudo a exibição diante do Vitória Sport Clube, que chega ao intervalo a ganhar 3-0, e deixa-me destacar mais um golo absolutamente fabuloso de João Mendes, é inacreditavelmente má. Ou seja, a exibição do Rio Ave é praticamente incompreensível. O João Tomé acumulou erros como lateral direito, já contra o Sporting tinha tido muita dificuldade, mas aí porque foi muito exposto, e voltou a ser exposto diante do Vitória Sport Clube. Isto a mim não me faz grande sentido. Reparem que o Rio Ave em Guimarães não pôde contar com o Brandon Aguilera porque saiu lesionado diante do Sporting, e por exemplo jogar um jogador como o Bacolas como titular e ficarem no banco o João Graça, o João Novaes e principalmente o Martim Neto, cria-me aqui dúvidas, e cria dúvidas aos vilacondenses, porque já percebi, e sou um deles, que há algo aqui que não bate certo, e eu creio que o Rio Ave terá que no futuro repensar muito bem esta política da SAD, e vamos ver que resultados é que o Rio Ave vai fazer diante do Estrela da Amadora, do Nacional e do Gil Vicente até ao final da época, e quantos pontos vai fazer. Recordo quando o Petit chegou à equipa do Rio Ave, veio com um discurso ambicioso, que o Rio Ave acabaria pelo menos na metade cimeira da tabela. É certo que acaba por chegar às meias finais da Taça de Portugal, volto a frisar, sem grande mérito, mas este desempenho no campeonato é francamente miserável, e a verdade é que, do meu ponto de vista, e creio que o Tomás também, porque o Tomás já tinha tocado nesse assunto anteriormente, é claramente a equipa de desilusão da temporada. Ainda temos um bocadinho, e por isso, tal como falamos da luta pela permanência, também era importante tocarmos aqui na luta pela subida. Foi adiado depois do apagão de segunda-feira o Chaves Alverca, que vai ser jogado daqui a algumas horas. Estamos a gravar na terça-feira, recordo. Jogo muito importante para a subida, nomeadamente ali para o terceiro lugar do play-off que dá acesso à Primeira Liga. Sem dúvida nenhuma, Lídia, e eu espero que haja o bom senso. Eu, por acaso, não tenho aqui a certeza, mas eu creio que o Chaves e o Alverca jogam no domingo. Eu creio que, se houver algum bom senso, os jogos do Chaves e do Alverca, se forem no domingo, que sejam adiados para segunda-feira,
porque acho que não faz grande sentido o jogo ter sido alterado e a jornada a seguir não ser alterada. Recordando que o Alverca tem vantagem pontual sobre o Desportivo de Sendo que o Chaves Chaves neste tem um momento, calendário mas pode dificílimo. perder essa vantagem. Exatamente, porque reparem, é que na próxima jornada há um Tondela Chaves e eu creio que não é minimamente justo que o Chaves, tendo visto o jogo ser adiado 24 horas, não tenha a possibilidade de ter mais 24 horas para preparar a partida. E é uma partida que é absolutamente decisiva em termos de campeonato, mesmo que o Chaves perca hoje. Essa questão não é prioritária, mas a verdade é que neste momento o Tondela tem 58 pontos, o Vizela, que empatou com alguma surpresa, tem 55 e depois o Chaves, o Alverca tem 51 e o Chaves tem 50 e pode haver aqui claramente um condicionamento daquilo que é o que resta de temporada, até porque o Tondela nas próximas 2 jornadas defronta Chaves e Alverca. Portanto, creio que deve haver em primeiro lugar um bom senso por parte da nova Liga. Em relação ao jogo de logo à noite, eu creio que são duas equipas completamente distintas, mas têm percursos muito similares, ou seja, ambas vieram do baixo da classificação para o topo da classificação. Há mérito claro da equipa do Desportivo Chaves, da equipa técnica do Desportivo Chaves, comandada pelo Marco Alves, porque é uma equipa que não tem, do meu ponto de vista, qualidade individual para estar nesta luta, portanto há uma qualidade coletiva que acaba por superar muitas debilidades que a equipa tem do ponto de vista individual, e basta olhar, por exemplo, para uma posição específica que é a do guarda-redes, mas podia ir posição a posição ou setor a setor para ser mais correta, e um Alverca que começa pessimamente a temporada, chega a estar em zona de descida, melhora muito com a entrada do Vasco Botelho da Costa, que é claramente também um treinador de autor, e acho que fez um trabalho verdadeiramente brilhante ao recuperar a equipa, mas a equipa do Alverca tem mais qualidade individual do que tem o Desportivo de Chaves. Agora, isso não vai fazer e não será esse seguramente o fator absolutamente determinante para o Alverca ser favorito na deslocação a Chaves. Vai ser um jogo aberto, um jogo muito interessante, que merecia outro horário para não haver coincidências de horários entre jogos, mas a verdade é que há uma curiosidade que me parece importante, para além de destacar o trabalho dos dois treinadores, é que o Chaves teve 2 derrotas consecutivas que podiam ter mandado a equipa abaixo e a resposta foi com 2 vitórias consecutivas, o que permite que o Chaves tenha 4 vitórias nos últimos 6 jogos, e a verdade é que o Alverca vem num sentido um pouco contrário, é que o Alverca disparou tanto que até podia estar nesta altura na liderança da classificação, ou pelo menos em lugar de subida direta, mas a verdade é que só venceu 2 dos seus últimos 6 jogos. Portanto, houve ali um acusar por parte do Alverca desta situação de subida. Vamos ver como é que o jogo vai correr. Eu tenho grandes expectativas em relação ao jogo. Provavelmente terei que o ver em diferido, porque tenho que dar prioridade à Primeira Liga, no caso do Casa Pia e Estoril, confirmando-se que o jogo será logo à noite, mas obviamente verei em diferido se não tivermos nenhum novo apagão, que é algo que eu não desejo. Ainda que deva sublinhar, e eu estou em Lisboa, ao contrário do que é habitual, foi bom passar aqui e ver à tarde famílias juntas em jardins e sem usar telemóveis e ver as crianças a brincar e a jogar futebol como no tempo da minha infância e da vossa infância. Só não bate na madeira porque fica mal aqui no som do podcast. Verdade. Tomás, a nossa rubrica internacional chama-se desde sempre Teatro dos Sonhos. Acontece que o Teatro dos Sonhos parece ter transferido de Old Trafford para Anfield, onde o Liverpool este fim de semana confirmou um título que já há muito parecia certo. É o 20º título inglês e tu estavas lá, 20º título inglês e igualando o Manchester United. Tu estavas lá, estavas em Anfield e por isso, além da tua análise técnica, que é sempre brilhante, eu também te pedia a análise emocional, por assim dizer, por estar ali num estádio tão mítico e num dia tão importante. E podemos começar por aí, acho que até pode ser mais interessante para quem nos ouve e que possa não ter tido essa experiência. Obviamente é mais do que recomendável a quem possa conseguir ir a Anfield, porque nem sempre é fácil ter essas possibilidades. É um estádio que consegue, no meu entendimento, manter o essencial. Tem a tradição, percebe-se que é um estádio antigo, percebe-se que tem muita vida, tem portas, por exemplo, muito características onde quase não cabemos, temos de passar ali a
aquela aquelas grades giratórias, melhor dizendo, onde praticamente não cabemos, por isso ainda tem esse lado muito antigo, mas depois também foi sendo modernizado e consegue juntar essas duas dimensões e, portanto, é um dos estádios de referência da Europa e um dos melhores que já visitei. Em termos de ambiente, acho que terá sido um ambiente único, sendo que diria que não é bem o normal, vá lá, imagino que tenha um excelente ambiente sempre, mas não é o normal porque foi uma autêntica loucura. O Liverpool não festejava um título em casa desde 1990, porque foi campeão na pandemia, mas a pandemia impossibilitou que isso acontecesse, e então acaba por ser uma ocasião especial para todos os adeptos do Liverpool, que têm um sentimento de comunidade muito grande. Nós ouvimos as músicas e fala-se em Shankly, fala-se em Paisley, fala-se em Kenny Dalglish. Há uma transversalidade e uma Isso é memória o início. coletiva que não é muito comum, diria, nos clubes portugueses e nos clubes de um modo geral, por isso também há essa lembrança do passado e de quem tornou o Liverpool grande, que acaba por ser muito valiosa. E até olhando também para nomes mais recentes, canta-se por Firmino, por Mané, por O Klopp, Tiago não é? Alcântara, embora para eles não seja muito fácil dizer o nome Alcântara, mas lá se safam de alguma forma, portanto esta memória coletiva, este E sentimento Klopp, de não é? comunidade e de Claro. pertença, acho que é o mais rico de Anfield e da comunidade que une o Liverpool nesse sentido. Quanto a este título, acho que é absolutamente justo. Esperava-se muito mais do Arsenal. O City entrou em colapso autêntico, mas esperava-se mais do Arsenal na luta pelo título. Teve lesões infelizes, é certo. Talvez não tenha sido suficientemente ousado no mercado em termos de reforço do plantel ofensivamente. E o Liverpool conseguiu também fazer uma coisa que nem sempre é fácil, que é sair de uma situação de um treinador com muitos anos de casa e que era absolutamente adorado, que é o Jurgen Klopp, e também houve esse gesto bonito do Arne Slot nas comemorações, lembrando o nome de Foi a Klopp, resposta, não é? Porque o em Klopp fez o resposta ao que mesmo quando foi aconteceu embora. precisamente no ano passado, e lá está a tal transversalidade, a passagem de testemunho entre os diversos treinadores e até jogadores, em muitos casos, do Liverpool. Por isso, o Arne Slot conseguiu não só agarrar as coisas boas do modelo de Klopp, mas também dar-lhe algumas coisas em termos de controle do jogo, segurança defensiva, que não existiam propriamente com Klopp. Acho que Arne Slot, em termos de segurança defensiva e organização, acaba por estar acima de Klopp, pelo menos nos tempos mais recentes, mantendo a vertigem, o futebol muito ofensivo e capaz de gerar perigo imediato em situações de campo aberto. O Liverpool é temível nesse sentido e até na sequência de cantos ofensivos a favor do adversário. É um ponto muito interessante desta Sem equipa dúvida. dos Reds, com Salah a fazer um ano E claramente extraordinário, trabalhado também. Van Dijk a fazer um ano extraordinário, Alisson também. Portanto, eu diria que mais do que as novas figuras, este título tem muito da recuperação da qualidade, vá lá, ou da forma, melhor dizendo, das velhas figuras do Liverpool que já tinham sido figuras no tempo de Klopp. Não deixando de destacar o papel de alguns jogadores mais recentes, como o Luís Dias, o Cody Gakpo, por exemplo, que também teve espaço, um papel relevante, o Szoboszlai, que é um médio que neste momento se tornou muito capaz de atacar espaços, de chegar quase como um avançado, porque o Liverpool não tem um ponta de lança, mas o jogador que eu iria destacar como talvez a figura mais influente e um pouco menosprezada. Influente em termos de jogo, não em termos de resultado. É o Alexis McAllister, que marcou um golaço neste jogo com o Tottenham. Concordo inteiramente. Eu vejo muitas vezes aquelas listas de melhores médios da atualidade e é rara a lista que tenha o nome de Falta lá McAllister. alguém. E é absolutamente escandaloso porque é um médio muito, muito completo, faz tudo É um verdade. pouco, tem uma atitude competitiva tremenda, o sentido posicional muito acima da média, a qualidade no passe, também a meia distância. Portanto, eu diria que é uma espécie de Steven Gerrard E a desta capacidade equipa de do pressão, Liverpool, e muitas vezes pressão que, alta, não sei que o se torna de concordas. facto um jogador muito valioso. O Gravenberch começou muito bem, depois perdeu algum fulgor, mas ainda assim é uma das grandes marcas do trabalho de Arne Slot, porque o Liverpool, e é bom dizer isto, não teve reforços. Teve o Chiesa, que nem sequer foi muito utilizado. Rui, sei que não conseguiste ver o jogo. Não vi o jogo contra o Tottenham ainda. Por acaso vi os golos, tive a oportunidade de ver os golos, mas isso não é minimamente suficiente
para analisar o jogo, mas também não creio que isso é o mais importante. Era muito, muito importante ouvirmos a experiência do Tomás e, sobretudo, a reforçar todas as ideias que o Tomás tinha dito. Aliás, lembro-me, até acho que foi contigo, Lídia, nós para aí no final de janeiro, pós-mercado, falávamos dos campeonatos e de quem é que poderia ganhar. No fundo, nós tínhamos dito que o Liverpool era amplamente favorito, mas ainda havia a questão do Arsenal estar muito colado naquela altura ao Liverpool. Mas creio que o Tomás toca num ponto que me parece essencial, mesmo sendo o Jürgen Klopp o meu treinador preferido, mas isso já há década e meia, eu acho que a equipa do Liverpool está melhor esta temporada e acho que tudo passa também pela competência com o Arne Slot e algumas coisas novas que trouxe a nível do processo defensivo que tornaram a equipa bem mais consistente nesse ponto. Tenho alguma curiosidade para perceber se haverá sequência na próxima temporada dessa consistência a nível defensivo. Creio que as bases estão muito bem lançadas e depois, obviamente, é a ferocidade que este Liverpool tem em campo aberto e algo que o Tomás destacou é o número de golos marcados após cantos ofensivos por parte do adversário não surge do acaso, não cai do céu. Obviamente que há trabalho específico nesse sentido, mas é impressionante como é que a equipa do Liverpool consegue em 3, 4 toques chegar com a contundência que consegue chegar às zonas de finalização, mesmo tendo jogadores que acabaram por não resultar, ou seja, o Chiesa como principal reforço e, por exemplo, o Darwin Núñez, que apesar de ter muitas vezes o campo aberto e beneficia claramente as suas características, continua sem se afirmar numa equipa do Liverpool e muito sinceramente não vejo grande futuro para o Darwin em Anfield Road. Não sei se tem cântico, deixa eu ver se o Tomás confirma. Cântico elaborado não tem, mas cantou o nome dele, isso canta. E no final cantaram todos o Never Walk Alone. Até o Divock Origi tem cântico, portanto. Mas o Divock Origi está num momento muito importante para o Liverpool. Está em vários momentos e gols ao Everton também era a especialidade. Nem mais. E é assim com a festa do Liverpool que fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi da Salomé Rita. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam nesta emissão pós-apagão e até para a semana. Para a semana. Grande abraço a todos e muita luz. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.